Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de física. Bom, hoje nós vamos falar sobre a força magnética que atua em fios condutores que estão percorridos por corrente elétrica. Então perceba, se eu tenho aqui um fio condutor e este fio está sendo conduzido por corrente elétrica, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que existem cargas lá dentro se movimentando. Por quê? Porque corrente elétrica é um fluxo ordenado de cargas elétricas. Beleza, então está aqui o meu fio com uma corrente elétrica. O que aconteceria se eu, por exemplo, colocasse esse fio em uma região que tenha um campo magnético? Por exemplo, imagine que está aqui o meu fio e vamos supor que tem uma região aqui que tem um campo magnético. Eu vou colocar aqui o campo magnético. Ó, esses pontinhos aqui que eu estou colocando indicam que esse campo magnético que eu estou tendo na região está entrando ou está saindo do plano. Esse aqui indica que o campo magnético está o quê? Saindo do plano. Quando é entrando é um xizinho, quando é um pontinho assim é saindo. Então perceba, eu tenho aqui o meu fio numa região onde existe um campo magnético perpendicular ao plano e saindo do plano. Então primeiro, tem força magnética atuando no fio? Tem. Porque ao redor dele tem um campo, este campo está interagindo com outro campo e o produto das interações desses dois campos é uma força magnética. Para eu descobrir essa força magnética, eu tenho que ter então as três características da força: a intensidade, a direção e o sentido. Vamos começar então com a direção e com o sentido. Para encontrar a direção e o sentido da força magnética do fio, o que eu vou fazer? Eu vou usar a regra da mão esquerda, que a gente usa, por exemplo, nas cargas e a gente usa também nos fios. Só que aqui agora, com o fio, como é que vai ser a orientação dos dedos? Polegar, indicador e médio. F, B, I. Então basta a gente ter os dedos nessa seguinte sequência. Ó. F, B, I. O polegar, F, o indicador, B e o médio, I. F é a força, B o campo e I é a corrente elétrica. Então nesse caso, vamos ver para onde que é a força magnética ia empurrar esse fio. Para cima, para baixo, para dentro. Vamos lá então. Então está aqui a minha mão esquerda, ó, F, B, I. Vamos pegar aqui o I, que é a corrente elétrica. A corrente está para onde? Está para a direita. Então vou pegar minha mão e vou virar aqui assim. Pronto, está lá. F, B, I. Certo? F, B, I. Está aqui a corrente elétrica. O dedo indicador é o campo. Pera lá, o campo está entrando ou está saindo do plano? Está o quê? Saindo. Então eu vou virar minha mão assim. Pronto. Se eu fizer assim, então eu tenho ó, F, B, I. O B, que é o campo, está saindo. O I, que é a corrente, está para a direita. Olha o meu dedo polegar. Está apontando para onde? Para baixo. Então, se eu colocasse este fio aqui numa região que tem um campo magnético, esta força magnética ia puxar ele para onde? Na direção vertical, sentido para baixo. Muito bem. Está aqui, ó, esta orientação da força magnética que vai atuar sobre ele. E se eu invertesse, por exemplo, o sentido desse campo? Se ao invés do campo estar saindo, se o campo estivesse entrando no plano? Simples, vamos fazer lá. F, B, I. O B estaria entrando, o I para lá, e o dedo polegar, que é a força dele assim. Ao invés da força puxar o fio para baixo, a força dele puxando o fio para onde? Para cima, tá certo? Então, para a gente descobrir aí a direção e o sentido da força magnética, basta a gente usar a regra da mão esquerda, onde eu tenho FBV para carga e eu tenho FBI para fio condutor dentro de região do campo magnético. Bom, feito isso, vem o próximo passo, que é medir o que? A intensidade dessa força magnética. Bom, para a gente medir a intensidade dessa força magnética, a gente vai usar essa equação aqui. Então, a força magnética é igual a quem? A esse produto aqui, ó. B vezes I vezes N. Pronto, também isso aqui é o que? É um produto vetorial. Isso aqui também é um produto vetorial. Onde eu tenho que a força magnética, o Fm meu aqui, quem que é esse Fm? O Fm é a força magnética que atua sobre o fio. Este B, quem que é o B? É a intensidade do campo magnético. Perceba, este B é a intensidade de qual campo magnético? Do campo magnético que existe nas imediações do fio ou do campo externo da região? É o campo externo, o campo da região, certo? O I representa o quê?
O I representa a intensidade de quem? Da corrente elétrica. E aquele L lá, o L representa o que? É o comprimento do fio que está na onde? É o comprimento do fio que está dentro da região. Então só existirá força magnética atuando nesse pedaço de fio aqui, ó. O fio que está dentro da região tem um campo. O outro fio que está fora da região não tem força magnética atuando sobre ele. Tá certo? Então a gente tem aqui como unidades oficiais, qual que é a unidade oficial de força? Newton, campo magnético, a unidade oficial dele, Tesla, corrente elétrica, a unidade oficial dela é ampere, e o comprimento, a unidade oficial é metro. Essa é a expressão vetorial. Para medir isso aqui em termos algébricos, vai ficar assim, ó. A intensidade, né, desta força magnética pode ser calculada assim, ó, é o módulo de B vezes o módulo da corrente elétrica, vezes o comprimento do fio, vezes quem? O seno de θ, vezes o seno de θ. Aí aparece aqui uma outra variável que é θ. Quem que é θ? Θ é o ângulo entre esses dois vetores, tá? É o ângulo entre quais vetores? O vetor corrente elétrica e o vetor o quê? Campo magnético. Então, nesse caso aqui, percebam, o campo magnético está onde ele está saindo do plano. A corrente elétrica está na horizontal. Então, se o campo está saindo e a corrente está na horizontal, qual que é o ângulo que tem entre eles? 90 graus. Quanto é que vale o seno de 90? 1 é o máximo valor que o seno de um ângulo pode ter. Então, nesse caso aqui, eu teria a situação onde a força magnética sobre o fio é máxima. Mas essa força magnética poderia ser nula? Poderia ser nula, desde que o produto seno θ seja nulo. Qual ângulo cujo seno é zero? O ângulo de 0 graus ou 180. Seno de 0 é 0, seno de 180 é 0. Então, se eu colocar esse fio aqui paralelo à linha de campo, eu vou ter uma força magnética que é nula. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção para algumas afirmações que a gente pode ouvir por aí, a gente tem que ficar atenta sobre como essas afirmações vão vir. Uma afirmação assim, por exemplo, todo fio percorrido por corrente elétrica que está dentro de uma região que tem um campo magnético estará sujeito à ação de uma força magnética? Depende. Depende do quê? Do ângulo entre quem? Entre a corrente elétrica e o campo. Se esse ângulo for diferente de zero, beleza. Agora, se esse ângulo for zero, se vocês forem paralelo, 0 a 180, não haverá força magnética. Ok, pessoal? Tá aí. Espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima.